Eu cheguei em São Paulo em 1962, né? Eu nasci em Mococa, estado de São Paulo. E quando eu fui para a capital, foi que eu tive acesso às livrarias, acesso à fonte de jornais e tudo mais, coisa que no interior eu não teria essa oportunidade. E um belo dia eu estou lá na cidade, né? E sempre eu entrava na livraria procurando os livros que me interessavam sobre materialização, sobre espiritismo, teosofia, tudo aquilo que tinha a ver com energia, ou desdobramento, que era o nome que era chamado mais, né? Porque eu já tinha tido algumas experiências, né? Quando criança, quando garoto, né? E numa dessas eu cheguei numa da livraria no centro de São Paulo, lá na Praça da Sé, e vi um livro lá, estava escrito assim, Projeções da Consciência. Aquilo me chamou atenção, né? E o nome lá, Valdo Vieira, Dr. Valdo Vieira. E eu falei, porque eu já tinha lido quase todos aqueles livros do Valdo Vieira, com Chico Xavier, André Luiz, aquele livro tudo. E aquilo tinha a ver com projeção, tinha a ver com extrafísico e que me chamava muito mais atenção. Naquela época eu não tinha noção disso, mas hoje eu tenho, já qual a razão disso. Eu comprei o livro e fui direto para casa. E deitei na cama, assim, era já tarde, né? E comecei a ler o livro. E no momento lá, eu tive um fluxo de energia pelo frontochakra e aquilo eu saí do corpo, saí do soma, né? E me vi numa cidade, que me parecia o que era a razão lá, porque eu já tinha antes feito vamos supor, já queria ir extrafisicamente projetado lá no Rio de Janeiro, num determinado local. E eu me vi lá na cidade, né, andando no chão, assim, andando, como se estivesse andando, um transeunte assim, tal, e com os prédios em construção, tudo ali, e uma voz me falou dentro da cabeça, como se tivesse uma voz falando dentro da minha cabeça, olha, vai por aqui, vai por ali, como se estivesse me guiando mesmo, guiando nesse sentido, assim. E eu fui. Aí quando chegou numa praça, assim, num local lá, tinha uma banca aquelas bancas de frutas, que é comum no Rio de Janeiro, comum na cidade grande, né? Grande assim e tal. E tinha um japonês e tinha uma outra moça do lado. Aí na hora que eu pensei, eu vou perguntar na banca, ela vou perguntar aonde fica a Praça Santos Penha, lá no Rio de Janeiro, porque era perto do local onde eu conhecia, né? Mas quando eu cheguei lá, aquela voz falou dentro da minha cabeça, olha, não pergunta para o japonês, não, pergunta para a moça. Na hora que eu perguntei para a moça, onde fica a praça tal, ela falou assim, para cá, né? Mostrou a direção com a mão. E eu fui naquela direção e vi uma placa assim, Thomas Jefferson. Quando eu entrei, ouvindo essa placa da rua, Thomas Jefferson, eu saí daquela dimensão, mas nitidamente eu me saí daquela dimensão e passei para uma outra dimensão. Porque eu estava na dimensão mais terrena, a dimensão que eu via as casas nossas ali da cidade, os carros e tal. Naquele momento eu passei para uma outra dimensão e já me vi volitando numa rua, num local assim, volitando com os pés, volitando, né? Ia naquela direção, naquela rua, direção a uma praça. E vendo lá, havia nos concierges, na porta das casas, o negócio ali assim tal, né? Um ambiente. E tinha o ambiente, quer dizer, a energia, quer dizer, o óleo pensene daquela realidade era como se fosse um óleo pensene assim, de crente, sabe, desse sentido assim, aquele óleo pensene. Mas eu continuei firme. Quando eu cheguei na praça, aquela voz falou para mim assim, não vai por cima não, vai por baixo. Né? E eu fui. Quando eu fui, apareceu na minha frente assim, uma concierge e um garoto, concierge também. E naquele momento, me materializou na minha mão um facão, aquele facão de corta-cana, antigo, largo, assim tal, né? Eu não sei a razão, se foi por um instinto natural. Aí a concierge, que hoje eu sei que seria assim, um amparador, né? Pegou e falou assim, olha, isso aqui não apita nada, quer dizer, né? Aquele instrumento não apita, bate aqui na minha mão. Né? Quando eu fiz assim na mão, eu voltei para o corpo e rememorei em bloco toda a experiência desde que eu saí de casa, tudo, negócio, até que cheguei lá, e muita energia. Na hora que eu voltei, assim, eu rememorei todo o trajeto da experiência, o que foi, tudo o que eu vi, tudo aquilo, e
tinha muita energia, porque eu peguei o livro de novo, né? Porque o livro acho que estava na cama. Eu peguei o livro, né? Tinha tanta energia que o livro acabou escapando da minha mão de novo. Porque ele foi um, né? Aí eu falei, oxe, é isso aqui. É isso que eu quero, né? É isso aqui que eu estou procurando, né? E passou uma semana, eu fui comprar jornal, porque na época eu comprava, morava em São Bernardo do Campo, né? Aquele diário do ABC. Eu fui comprar o jornal de manhã na banca e estava lá um cartaz pequenininho assim, lá assim, palestra, né, gratuita com o professor Dr. Valdo Vieira, sobre tal. E eu peguei, na Avenida Cruzeiro do Sul, lá em Santana. Eu falei, é isso aqui. Em todo quarto domingo do mês, terceiro, não sei se é terceiro ou quarto domingo de cada mês, né? Tá certo. No dia eu fui lá. Aí cheguei lá e entrei lá, né? E senti, né? Que sabe que você sente que você vai mais ou menos teleguiado, que você vai assim, tangenciado, né? Sentei lá, mais ou menos assim, e cheio de gente, e o professor Valdo lá, né? Fazendo as palestras dele. E com o tempo, já uma semana depois, no outro próximo mês, que era uma vez por mês, no outro mês eu cheguei lá de novo, mesma coisa, estou sentado lá, e parece que os amparadores me colocavam ali perto do professor, quando ele ia atender as pessoas, e eu ficava ouvindo ele atender, como hoje, né? A gente mais ouve do que fala, né? E eu lá assistindo ele e tendo aquilo, tudo me chamava muita atenção, né? O que aconteceu? No próximo fim de semana, no outro mês seguinte, né? Próximo mês seguinte, eu peguei onde eu morava em São Bernardo, peguei lá o Expresso Brasileiro. Quando eu cheguei na rodoviária, olho lá, vem o professor Valdo, né? Ou o doutor Valdo, né? Mas não estava de barba, não estava de roupa branca, estava assim, uma camisa de seda, assim, tal, tudo. Ele vinha uns 10 metros, quando chegou ali, mas ele não abriu os braços. E deu aquele sorriso, e eu senti aquele banho de energia. Já cheguei lá com tudo, né? Aí ele colocou a mão nas minhas costas e falou assim, você já almoçou hoje? Eu falei, não. Isso até tem um sentido antes, de que os amparadores já prepararam tudo. Hoje eu sei que sim, mas naquela época não, né? E aí ele convidou para ir almoçar com ele na rodoviária. E eu pago, ele falou, eu pago. Porque ele, como se dizer assim, olha, não quero que ninguém vai querer pagar o almoço para mim se eu estou convidando, né? Aí ele fomos, sentou na rodoviária, ele entrou naquele bandejão, né, na rodoviária, bandejão, e quando ele colocou lá, que eu tinha almôndega, carne, que ele pegou carne, eu falei, mas você come carne? Aí ele, como? Bom, tá bom. Aí depois ele foi explicar por quê. Porque eu tinha lido muitos livros deles também, inclusive o livro de Desobsessão, e tinha aquele negócio de carne, de materialização, que eu queria mexer com aquilo, então fazia alguns anos, 2, 3, 4, que eu não comia carne. Quer dizer, pelo menos procurava não comer o máximo possível, né? Diminuía tudo de carne. E aquilo realmente mudava a energia, mudava uma coisa e tal. Com isso, aí nós sentamos lá, ele mandou sentar do lado e tal, né? E eu vi que quando ele pegou a carne, a garçonete que foi lá servir ali e tal, né? Eu vi que ele mexeu com as energias com ela, nitidamente, eu via, ele mexeu, né? Aí sentou, e aí ele foi contando, nós começamos a conversar, e ele falou, começou a falar alguma coisa de mim, de que era para mim mexer com as energias, tudo aquilo, jogar energia nas pessoas, jogar energia para mim, para desenvolver, e que para mim é olhar na cabeça das pessoas e não no corpo, olhar na cabeça, olhar assim, né? E eu falei, olhar na cabeça. Depois, com o tempo, você vai entendendo por que daquilo tudo. Por quê? Porque é a cabeça que é onde manda, né? Que é a consciência, né? O coronochakra, toda a estrutura nossa, nossos pensamentos estão na cabeça. Então é a coisa melhor. E depois tem uma explicação, que se você conserta, se você melhora a cabeça das pessoas, todo o resto do corpo melhora. E isso foi uma lição interessante. E eu comecei a partir dali jogar energia nas pessoas, no metrô, na feira livre. É lógico que eu recebia o baque ao contrário, né, também, né? Mas aquilo foi me dando força, né? Chegava, na medida que ele chegava, nos outros meses também, né? Aí
a partir desse dia, ele me colocou do lado dele na mesa. Tinha uma mesa lá que ele fazia as entrevistas, fazia lá o debate, né? E pegava na mão das pessoas, conversava, dava todo o diagnóstico dele e me colocou do lado. E eu fiquei ouvindo tudo aquilo, né? Ouvindo aquilo, toda aquela, como que ele se procedia com os diagnósticos, com tudo aquilo. E aquelas histórias, que entre aspas, né? Que ele tinha do passado das pessoas, que ele contava, que ele repetia, que até hoje, às vezes, ele ainda repete, e que eu falo, olha, tudo isso foi verdade, tudo isso aconteceu, porque eu estava lá e vi aquilo no começo, né? Era bem ainda, a maior parte do povo era espírita, coisa que já conhecia o Valdo, né? Isso era na Sociedade Ramatiz, na Avenida Cruzeiro do Sul, né? Depois foi lá para Pedro Cacunda, né, que era um outro local lá que ele alugou, que foi depois, aí quando foi criado o Instituto, né, no Rio de Janeiro, né, que eles criaram o Instituto, o professor fazia umas reuniões no Rio de Janeiro também, que era no Centro da Consciência Contínua, na casa dele, e que eu fui muitas dessas vezes, e teve uma vez até muito interessante, que numa dessas vezes que eu fui lá no Rio de Janeiro, né, alguma coisa, porque eu sempre ia no fim de semana. E nesse dia aconteceu o seguinte, que eu fui nesse fim de semana e ele começou também a fazer essas reuniões na quarta-feira. E eu não sei, aquilo me chamou muita atenção, que eu devia... Mas como eu ia quase todos, fim de semana, quase tudo que podia, né? Mas menos durante a semana. O que aconteceu? Aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei muito curioso e vontade de ir numa quarta-feira. Mas o dinheiro estava curto, olha, já tinha casado, tinha filhos, e o dinheiro estava muito curto, não tinha dinheiro. E eu falei, mas como que eu vou? Eu quero ir, mas não tem como ir. Quando eu cheguei na empresa, que eu trabalhava na Ford, lá, que eu cheguei lá na empresa, né? Um dos meus colegas, o supervisor de onde eu trabalhava, na área que eu trabalhava, chegou para mim e falou, você não quer comprar uma rifa de um relógio? Né? Aquele relógio, antigamente era aquele Seiko, né? Então, eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Não tenho. Ele falou, não, você paga depois, não precisa pagar agora, você paga depois. Eu falei, mas eu não tenho. Ele insistiu tanto, eu falei, olha, só se eu ganhar, se você comprar o relógio de novo para mim. Porque eu tenho uma finalidade, que era o dinheiro que eu queria arrumar para... Não deu, aí eu comprei me venderam dois bilhetes, né? Isso foi era no meio de semana. Quando foi no sábado, correu e eu ganhei. Aí eu falei, tá aqui o dinheiro. Me deram 80 cruzeiros daquela época, né? E foi o dinheiro que deu para mim. Aí eu fui, comprei passagem e fui para o Rio de Janeiro na quarta-feira. E eu lembro até hoje que eu fui meio tangenciado, mesmo do ônibus, eu lembro até hoje que eu tinha sido, percebia as consciências, percebia negócio, que eu estava sendo bem amparado no negócio. E foi nessa quarta-feira que eles estavam fazendo a transmigração da reurbanização, né? E foi nessa aí que o enumerador apareceu, que ele estava lá incorporado no professor Valdo, e que ele, aquele negócio que ele falou assim, que ele chorou, por quê? Ela chorou, da perda daquelas consciências, né? Que era conhecida do passado dele, né? Distante do passado dele, e que não conseguiram, né? Chegar, vamos supor, com desenvolvimento, com cosmoética, até nossos dias de hoje. E com isso elas foram transmigradas, né? E a nave, estava lá a nave, certinho, tudo, e eles iam era uma despedida ali. E várias de nós estavam ali, e eu sei que o enumerador é como se ele estivesse olhando e fazendo a enumeração, olhando todo mundo que estava ali, e sei lá, quem, né, sobrou. Eu devia ser um daqueles que salvo de incêndio, né? Que estava ali agora numa posição, melhor ali, né? E aqueles que deviam ser nossos amigos do passado, mas que o enumerador conhecia muito bem, e o Valdo também, lógico. E então era despedida que eles iam ser transmigrados. Aí existia muitos que eram do espiritismo ainda, José Grosso, tinha que era o Talmal, né? O EM, o enumerador. Bom, o EM é o seguinte, o professor falava o seguinte, olha, é um extraterrestre que está aqui, né, com a gente aí, e que ele tem uns olhos diferentes e muito feio, mas as energias eram excelentes, negócio assim de arromba, né? E que se vocês
E aquelas reuniões que a gente tinha lá de vez em quando ali com o pessoal, ali, eu, Wagner, Samuel e várias outras pessoas ali, que a gente fazia, e o professor incorporava lá, né, no EM, no Talmal, no enumerador, e fazia energização na gente. Tava, sabe, ó, fazendo aquilo que a gente fez na dinâmica futuramente, aí, mexendo com as pessoas com chakra, energia, chakra, fazendo desassédio, né? E a gente começando a observar tudo aquilo, também, aprendendo junto também. Era uma lição importante. A gente não sabia, né? Hoje a gente sabe que foi uma época fora de série pra gente. Época que tinha mais amparador do que consinha ali presente, você entendeu? Então a gente, olha, era uma mordomia de consegue de alto nível, trazendo, então a gente tinha muita projeção, muita experiência, daquele assim, de alto nível, né? Numa dessas reuniões que já existia o grupo, né, Socim, né? O grupo da Socim, né? Que era a Grace, Tadeu, aquele povo tudo lá, que fazia. Eles iam ter uma reunião lá eles iam fazer uma reunião para ir no Paraná, né, em Curitiba, sobre esse assunto. Então, assim, o Valdo passou, segundo ele, em frente lá e viu aquilo, e viu aqueles amparadores lá, diferente, coisa e tal, né, e falou, não, olha, eu vou nessa reunião, né, eu quero ir nessa reunião. Aí mudou todo o negócio. Vamos ver aonde tem a possibilidade nesse dia do Valdo ir e tal, e que foi em Curitiba. Quando eles chegaram em Curitiba, que o Valdo estava lá, o que aconteceu? Apareceu uma senhora, né, daqui de Foz do Iguaçu, lá nessa reunião. E chegou para o Valdo e falou o seguinte, olha, eu quero, né, doar um terreno aí, uma coisa tal, para o amparador, né, falou, olha, olha bem essa senhora, olha bem o que ela está querendo. Aí o Valdo deu atenção e ela falou que queria doar esse terreno para instituição, coisa e tal. E aí o Valdo mudou de segundo. Naquele mesmo fim de semana, fizeram uma comissão e veio para cá. Eu não estava nessa comissão, mas veio aí várias das pessoas, vieram aí, a Greta, e vieram chegar aqui para conhecer o terreno, né? E viram que o terreno era muito pequeno, mas tinha possibilidade de comprar a quantidade que precisava, né? Era um alqueire, podia comprar mais 3 alqueires. E foi o que aconteceu, compraram esses 3 alqueires e que ficou o que denominou o CAEC, né? E com isso, aí o que aconteceu? Numa desses eventos que inaugurou aqui, né, no Hotel Internacional, que veio vinha 800 pessoas, tinha lá, veio muita gente de fora tal, e que foi o lançamento do livro Tenepes, né? Num desses dias, tinha um dos nossos amigos, o Júlio Dias, que estava lá com vários folhetos, né, folhetos na mão, para quem quisesse preencher como vaga, como não trabalha, para vir aqui em Foz do Iguaçu, né? Queria abrir uma empresa conscienciológica, aquele negócio tal. E eu fui um desses que coloquei lá. Bom, o Júlio chegou no outro dia, no sábado lá, foi mostrar para o olha, Valdo, quem está querendo vir aqui para Foz, né? A Moacir. Aí o Valdo falou, não, me dá isso aqui para mim, eu vou ficar com isso. E eu vi que depois ninguém me chamava nada, ninguém me chamava para entrevista nenhuma, e chamando todo mundo, falei, bom, deixa para lá. No outro dia, a Graça vai lá e me chamar na mesa, que eu estava lá, né? Sentar na mesa de manhã para tomar café, né? Que era uma outra, que é a dupla minha lá. E a Graça chegou lá e falou assim, olha, o Walter te chamando lá, é uma oportunidade evolutiva. Aí eu fui lá, né? Aí chegou lá e falou, me falaram aqui que você está querendo vir para Foz. Eu falei, é sim, tá, eu quero, né? Então assim, eu coloquei aí que... E aí ele pegou e falou, bom, eu tenho aqui, eu estava com papel na mão, falou assim, então o Bernardo vem para cá no final do mês, né? O Bernardo vem para cá no final do mês e você vem junto. E fim de papo. Como se diz, para calar a boca de todo mundo, ninguém falou nada contra. E foi assim. E aí, um mês depois, no dia 4 de julho, isso foi em junho, no dia 4 de julho eu já estava morando em Foz. E no dia 15 de julho foi que foi criado a cooperativa e o CAEC, foi feita a diretoria, que me colocaram como diretor vogal também. Né? E foi assim que eu cheguei aqui e não tinha nem aonde morar. Nós vimos no carro, falei, Bernardo, onde nós vamos morar? Tem uma casa lá, que na época eu vim aqui, eu nem vi a casa dele, porque a gente visitou mais da outra parte aqui, que era do terreno.
E aí chegamos aí e tudo. Aí tinha, né, 200 galinhas, gado, cachorro, tinha caseiro, de tudo aí, né? Porco, chiqueiro, tudo aquilo, né? E vamos lá. E aí nós colocamos na mão da obra, né? Para montar ali a cooperativa, e com o tempo aquilo foi tudo se organizando, acertando todas as coisas, e eu junto. Uma semana depois o Bernardo foi para a cidade, né? Porque a esposa, a dupla dele vinha para cá também, né? E ele foi lá comprar casa e já mudou para lá. E eu fiquei, bem dizer, sozinho aí. Não tinha água, só água de cisterna, não tinha telefone, não tinha nada. A estrada era de chão batido ainda, da Felipe Vante, de chão batido. 6 meses depois, já estavam começando a construir a estrada, colocar paralelepípedo na estrada ali e tal. Aí depois foi comprado telefone, o Bernardo arrumou um telefone, fax, e aí que as coisas foram começando. E eu fiquei aí. Porque é o seguinte, na realidade, a gente eu vim tomar posse, né? Tomar posse do terreno, porque não tinha nada, era tudo aberto, olha, tudo aberto, né? Não tinha nada. E é lógico que você tem que ter uma pessoa com energia, com conhecimento, que não tinha medo, nada, que enfrenta, para segurar o negócio aí. E foi o que eu fiz, eu segurei. E isso foi o tempo todo. E várias coisas aconteceram nessa época, de projeção, com consciência em cima da gente. Um dos dias, que aconteceu uma coisa interessante é o seguinte, eu cortei um cacho de banana, porque sabe, naquela época não tinha nada, não tinha para comer, que era difícil, né? Tinha que comprar na cidade. Eu cortei um cacho de banana, né? E pus as pencas tudo ali lá de fora, no lado. E quando foi à noite, eu tive a projeção, um camarada com um facão desse tamanho e querendo me matar. E eu ouvi o barulho, olha, segura, não sei o que, era aqui. E eu voltei pro corpo, que aquele cara lá querendo me cortar, porque eu cortei o cacho de banana. Bom, mas o engraçado não foi isso. Foi que quando chegou no dia seguinte, apareceu o Celso e o Bernardo, né? Porque eles já estavam morando aqui. O Celso veio por causa da construção, tal. E eu cheguei e falei assim, olha, aconteceu isso, eu tive uma projeção essa noite, um camarada com um facão desse tamanho, querendo me matar porque eu cortei o cacho de banana. Eu falei, mas as pencas estão todas aí, vocês não querem algumas, né, para você que é muita? Não, ninguém quis nada. Eu tive que comer banana pintada quando amadureceu muito tempo. Eu só sei, mas eu fiz aquilo consciente, eu sabia que eles iam falar não, que eles não iam querer por causa do assédio, né? Mas a dinâmica é a seguinte, como eu tinha a chave de todos os laboratórios, do salão, de tudo aí, quando começou a construir, aí veio a ideia de construir o acoplamentário, né? Eu tinha batido foto, estava quase construído. Num dos dias eu desci e fui, né, lá no laboratório, dava uma olhada, ver lá, sabe, jogar energia, aquelas coisas assim, né? E apareceu também uma outra colega nossa, uma outra moça que hoje não está aí, mas na época ela apareceu aí. Ela estava e foi lá no laboratório e para também visitar, andar também, né? E o que aconteceu? Aí nós começamos a conversar e vamos mexer com energia. Então nós começamos a fazer uma espécie de esterilização de energia e marcamos o horário e começamos a fazer todo dia, durante 30 dias, nós fomos no mesmo horário fazer a esterilização de energia lá, mexer com chakra, não, entre nós mesmo, mexer com o desenvolvimento do chakra. E quando foi no último dia, olha, no último dia, não sabia de nada, hein? No último dia foi que eu tive uma expansão, sabe, das energias, deu como se fosse uma expansão assim, por atacado. Aquilo clareou tudo, mudou tudo, a energia mudou todo o tipo de energia. Bom, eu falei, nossa, aquilo chamou muita atenção da gente, me senti muito bem com aquilo tudo, né? Bom, mas foi o último dia que a gente fez a esterilização de energia, porque a partir daquela semana ia ser fechado, porque na outra semana já ia inaugurar o acoplamentário, né? Isso foi em fevereiro, né? Quando foi em março, né, que já começou já funcionar o acoplamentário, eu falei, e agora? Aí a gente vai mexer com energia. Mas como eu tinha a chave de tudo, eu falei, olha, o salão naquela época, o salão de eventos, estava assim, as moscas, paralisado, ninguém estava fazendo atividade nenhuma, porque era
outras coisas, outras atividades, né? Não tinha atividade nenhuma naquela época. Já tinha tido SCP-2, várias atividades lá dentro, mas estava bem assim, parado. Aí nós começamos a fazer a experimentação e convidei também outras pessoas. O Gabriel, a Flávia, o próprio Locha me apareceu. E eles apareceram com ele, e nós começamos a mexer com a energia. E foi a partir daí que criou as dinâmicas, né? Um belo dia, né? O professor Valdo estava dando um complementário, aquela nossa amiga, né? Estava lá, aquela Jaqueline, estava lá no complementário também. E a Rosegard, naquela época, é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar, quem fazia toda a administração assim, era o tal Mal, que era um amparador e que tinha a ver muito comigo também, que cuidava dos meus processos, né? Então, o Valdo sempre falou isso. Mas ele estava se despedindo e passando o bastão para Rosegard, porque ele ia ressomar, né? E numa desse complementário, a Rosegard falou para o Valdo, que era para o Valdo mandar um recado para mim, que aconteça o que acontecesse, era para mim continuar com aquele experimento, que aquilo estava ajudando muita gente, né? Aí todo mundo começou a ficar no pé, mas como é que é isso? Como é que é isso? Saber por quê? Por que Moacir? E nas tertúlias, que eram no Salão Verde, o pessoal começou a fazer muita indagação para o Valdo, né? Perguntar aquilo, e o Valdo falou, olha, a partir de agora o Moacir vai ser o Epicom, das dinâmicas Epicom e tal. E aí, mais ainda, né? Chuva de perguntas, como criou. E aí foi aí que começou, aí realmente oficialmente começou as dinâmicas. Aí eu comecei uma vez por semana, né? As dinâmicas, e foi crescendo. Cheguei a ter 11 dinâmicas, né? 11 dinâmicas. E aí aquilo começou a dar muito trabalho para mim, porque tinha dinâmica que eu fazia 3 vezes por dia. CP2, cuidava além da complementar e outras coisas mais, aquilo começou a sobrecarregar. Aí eu comecei a pegar, eu até conversei com o professor Valdo, e comecei a transferir as dinâmicas para os outros epicons também, né? Para os outros epicons. Convidá-los, eles iam participar, e aí foi a Cris, foi o Leonardo, várias vezes foram aceitando, a Marina e tal. Isso, depois eu criei, aí eu fiquei com menos dinâmica, mas chegava a demanda para me criar mais dinâmica, e às vezes eu não queria, mas acabava criando. Aí uma hora também a demanda ficou demais de novo, falei, não, eu tenho que... Aí foi uma vez que eu peguei e fiz a lista de todas as dinâmicas, levei lá para o conselho, e aí a partir daí então os epicons passaram a tomar conta também das dinâmicas, porque... E aí foi. O projeto do Laboratório das Dinâmicas é o seguinte, como né, laboratório, inclusive hoje, né, dia 30 de maio, começa aqui um evento experimental em prol do Laboratório das Dinâmicas, né, contando aí com 6 epicons, né, todos eles fazem dinâmica, trabalham nas dinâmicas, né, para fazer uma técnica projetiva. Cada dia vai administrar uma técnica projetiva, né, começando aqui pelo Hernando de Leite, depois o professor Moacir, o professor Luiz Gonçalves, né, o Marcelo Silva, a Ana Rezende e a Marina Tomás. Cada dia vai aplicar uma técnica, e essa técnica vai poder ser feito aqui no salão do complementário e também à distância, né? A pessoa pode fazer o rapport, ela vai fazer a inscrição, recebe essas técnicas na sua casa, e ela pode aplicar fazendo o rapport no dia com o Epicom e com o CIAEC, isso vai uma aspecto de dar um bom resultado. Mas por outro lado também, nós também procuramos o seguinte, independente de qualquer coisa, eu criei também um cartão seguinte assim, olha, chama dinâmica, né? O Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas colabore com este projeto. Aí o seguinte, e atrás do cartão eu coloquei o seguinte, a conta do Banco do Brasil, né? A conta do Banco do Brasil, certo? E para que os contribuintes, mesmo que não deixem tempo ou não queiram fazer as técnicas, podem contribuir com a construção do laboratório e fazendo um depósito, né, nessa conta,
e mandando até o comprovante, ou mandando aí a comunicação que a pessoa... E se quiser ser anônimo também, pô, a previsão do custo da obra tem uma previsão mais ou menos, né, em R$400 mil. E nós estamos ainda no comecinho. Entendi. Então, quem quiser colaborar, olha, a conta é o seguinte, Dinâmica, CAEC Dinâmica, Banco do Brasil 001, agência 3270-0, conta corrente 711.001-4 e o CNPJ 05.205.868/001, quer dizer, 1000 invertido, né? Traço 41. Isso aí, informações, cec@cec.org, né? Isso, Okay. e essas informações podem ser dadas aí. Moacir, para terminar, só queria a última pergunta. Sim. O Valdo recentemente comentou que você lá no Pombal também fazia um trabalho parecido com o que você fazia aqui no CAEC. Eu não sei Conta se essa história pra gente. É parecido, mas do que ele falou numa das vezes aí, é que eu era a pessoa que recebia ele lá no Pombal, né? Eu falo, olha, se eu recebia, eu devia ser um bedel lá, né? Mas a gente nunca sabe o que fazia. Mas eu espero que a gente... O que acontece é que muitos dos nossos intermissivistas hoje, né? E muitas das pessoas que apareceram aqui no CAEC, a gente fazia uma espécie de embaixador, né? Quer dizer, a gente recebia as pessoas e atender, né? As Consex e fundamentalmente fazia assistência lá. Uma vez ele falou, ó, se eu já fazia assistência lá e continuei fazendo aqui, então tudo faz parte da nossa própria... do curso intermissivo, né? É isso aí. Então, essa conta ela é específica para esse projeto aqui, experimento, laboratório, em prol do laboratório das dinâmicas parapsíquicas. Essa conta é específica para isso. Todo esse dinheiro vai ser administrado especificamente para esse projeto. Vai ser construído aonde? Vai ser construído entre o laboratório V e a Técnica Projetiva. Né? Dentro desse círculo aqui que nós estamos aqui agora, né? Vai ser um laboratório muito bom, vai poder, inclusive alguns cursos pode ser dado e as dinâmicas também, com banheiro, toda a infraestrutura necessária, com iluminação própria, toda, e vai ser muito bonito. Se alguém quiser ver uma foto como parece também pode ser colocado aqui, né?